Meu irmão, sejam bem-vindos mais uma vez. Que alegria receber você aqui para o nosso devocional. Meu Deus, que poderoso tema dessa semana. Quem não assistiu ontem, tá salvo, tá lá no YouTube. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva. Todos os dias eu coloco lá o link, então se inscreva lá, né? Ontem eu lembrei você da nossa programação também lá do YouTube. De segunda a sexta, nós temos o devocional que fica lá, aos sábados e aos domingos, todo sábado e todo domingo tem uma mensagem especial para você, né? Ore comigo, afirmações poderosas, baseados na palavra de Deus, né? Para trazer para você aí um começo de semana alicerçado na palavra. Sábado teve uma e domingo, né? Ontem eu falei especificamente sobre o dia dos pais. Então, se você não assistiu, vai lá e assista lá no meu canal do YouTube. Tá muito bonito todas as mensagens. São mensagens assim mais curtas, né? Não é longa igual o devocional. São mensagens mais pontuais, mais curtas, mas que de uma grandiosidade muito, mas muito importante, muito necessária para esse tempo, né? Então eu te convido, esteja lá, né, no sábado e no domingo também, ouvindo essas mensagens, se alimentando daquilo que o Senhor nos entrega todos os dias. É uma alegria para mim estar aqui, é uma alegria poder servir ao meu Pai, ao Senhor, e falar desse tema, né? Ontem eu recebi algumas mensagens, que mensagem forte, que tema forte, que necessário. É algo, gente, que eu identifico, porque eu já passei por essa ausência paterna e também já colhi alguns frutos dolorosos dessa ausência de pai, né? E hoje nós vamos dar uma aprofundada um pouquinho mais naquela questão que eu falei ontem, né? Daqueles pais que mesmo estando presentes, o filho que tá ali dentro da mesma casa, dividindo a mesa, dividindo, né, a rotina do dia a dia, filhos que ainda não se sentem pertencentes, né? Ontem eu falei para você que nossos pais, eles podem, nosso pai, né? Essa semana a gente está tratando da figura paterna do pai. Eles podem nos abandonar de várias formas, né? Um pai pode abandonar um filho, uma filha, literalmente saindo de casa, abandonando a família, indo morar com outra família. Pode abandonar os filhos de forma emocional, e esse emocional, essa estrutura emocional é que eu vejo todas as semanas no consultório, né, lidando com pessoas, ajudando mulheres a identificar as suas dores e a trazer um novo significado para elas. Podem abandonar os filhos economicamente, financeiramente, né? E podem abandonar os filhos mesmo estando presentes na questão de o pai é presente, a figura presente, física, tá ali todos os dias, sai de manhã, volta pro almoço, volta pro trabalho, chega à tarde, a criança tá vendo, a pessoa tá vendo, só que não se sente pertencente, não se sente amada, né? Esse foi o meu caso. O meu pai estava em casa, né? Às vezes não todos os dias, mas todos os meses eu tava vendo, ele trabalhava fora, mas ele vinha, a gente ia no mercado, fazia compra, ia pra feira junto, tal. Eu via a figura do meu pai ali. Só que a criança, lembrando que a gente tá falando da nossa criança, eu enquanto criança não compreendia, não tinha a dimensão. Eu me sentia, e assim como se você for revisitar a sua história, revisitar as suas memórias, você vai identificar em algum ponto, né, esses aspectos que eu venho falando para você desde ontem. Eu me sentia abandonada
emocionalmente, né? Porque como eu disse ontem, o pai é aquele que dá direção pro filho, o pai é aquele que coloca limites pro filho, o pai é aquele que estrutura a identidade dos filhos, né? Eu tava vendo agora de manhã, eu até salvei, que depois eu vou colocar lá no grupo pra vocês. Esse final de semana teve um casamento de uma moça que a mãe dela é minha mentora, né? Eu faço alguns cursos, algumas mentorias com ela. E repercutiu muito esse casamento aí nas mídias, né? Nas redes sociais, porque essa moça, ela tomou a decisão de beijar o noivo no altar. Então ela manteve essa decisão, eles namoravam, porém ela decidiu, eu vou beijá-lo somente no altar. Gente, foi muito, muito bonito e muito chocante para essa geração que a gente tá vivendo, né? A geração permissiva, a geração que tudo pode, a geração não tem nada a ver, né? Depois eu salvei o vídeo, eu vou colocar lá no grupo para vocês assistirem. É realmente uma referência, é realmente algo muito diferente do que a gente vê nos dias de hoje, né? E quem tem filhos, igual eu tenho filhos adolescentes, né? Tenho o meu filho, tenho a Valentina, que é a minha sobrinha, mas mora aqui comigo. Eu converso muito, eu tenho falado muito sobre isso, né? De manter a santidade, da importância de você se guardar, da bênção que tem nisso, né? Porque, como eu disse desde ontem, às vezes a gente não foi orientada desta forma, né? E não tô falando isso aqui para trazer peso para sua vida, não. Pelo contrário, é para você identificar e o que não trouxeram até nós, né? As coisas que eu não recebi dos nossos genitores, dos pais, eu consiga fazer diferente com os meus filhos, né? Eu acho que o importante é isso. Eu não tive, mas hoje eu consigo ser. Às vezes você não teve o pai que você julgava merecer, mas você tem a oportunidade de ser o pai e a mãe que um dia você não teve. É sobre isso, né? É sobre isso. Eu acho que o mais importante é isso. Então eu te convido para juntas nós orarmos, vamos orar, e eu vou entrar aqui hoje numa passagem bem conhecida da Bíblia e que a gente vai analisar de uma outra forma, né? Nós já lemos, eu acho que 2 ou 3 vezes juntas essa passagem, mas hoje o Espírito Santo me levou a trazer essa passagem aqui para você, para que a gente pudesse analisar a questão do pertencimento do filho em relação ao pai. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje, pela bênção que é poder servir o teu reino, pela bênção que é poder direcionar cada uma dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui presentes. Pai, que esta semana nós de fato possamos ser tratadas no mais íntimo do nosso ser, possamos ser cuidadas lá nas nossas entranhas, naqueles lugares onde nós não conseguimos ver, nós não conseguimos ter acesso de forma natural, mas que pela graça, pela sua misericórdia, nós possamos acessar a fim de sermos curadas, a fim de termos a nossa história entendida e ressignificada. Que esse tema, a ausência paterna, seja uma oportunidade de o Senhor tratar conosco as nossas feridas, muitas vezes causadas de forma inconsciente pelos nossos pais. Pai, nos ajude a ser filhas curadas, para que nós possamos também sermos pais e mães curadas na vida dos nossos filhos. Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós, fala conosco, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco de uma forma ainda que o Senhor não falou, trata conosco. Nos faz voltar nas nossas memórias às vezes que doem, mas a título de obterem cura para nós e para as nossas futuras gerações. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento nesse lugar físico, na minha mente e na minha boca, nas palavras que saem da minha boca.
Que Satanás não tenha o poder de roubar as sementes lançadas no solo fértil do nosso coração. Que nós possamos de fato ter entendimento, ter discernimento das coisas que os nossos olhos naturais não conseguem ver. Protege, Pai, dê ordens específicas aos seus anjos para proteger cada um de nós aqui, as nossas casas, as nossas famílias e onde tiver uma gota de sangue nossa, que os seus anjos possam proteger e abençoar. Um novo tempo, uma nova história, cura, libertação através desse tema. Eu declaro nesta manhã, na minha vida e na vida de todas as minhas irmãs. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Se você concorda, você coloca aí. Amém. Glória a Deus, né? Enquanto você vai digitando aí amém, concordando com essa oração, abre sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 11 ao 32. Eu ia ler só um pedacinho, mas nós vamos ler tudo, né? Como eu te disse, nós já falamos sobre essa passagem. Você já ouviu aí, às vezes, milhões de vezes, mas é a passagem que o Espírito Santo me direcionou a trazer aqui para você esta manhã, para que a gente pudesse ver dessa outra ótica, desse outro entendimento, né, na questão da paternidade de filho com pai. Lucas 15, versículo 11 ao 32, nós vamos ler sobre a parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo, né? E quando você achar, você coloca aí, eu encontrei, amém. Glória a Deus, manifesta aí. Nós vamos ver nessa parábola aqui, nesta passagem, essa história que eu comecei aqui, né, trazendo para você. Um filho que morava com o pai, que tinha toda a oportunidade de desfrutar do banquete diário, da presença do pai, do alimento, da provisão e que, no entanto, não se colocava como filho. Que tinha ciúmes do seu irmão, que não entendia o seu lugar, que não entendia a sua filiação. É interessante essa passagem, né? Que quando eu estava agora de manhã meditando nela, veio isso ao meu coração. Não sei se aconteceu com você, ou se você já viu acontecendo entre seus filhos, ou com alguém que você conheça, mas muito provavelmente que sim. Tem aquelas pessoas que pensam assim, ó. A minha mãe, o meu pai, aqui em casa tem um filho preferido. Você já pensou isso? Você já identificou isso aí? Ou já identificou isso na sua casa com seus filhos? E às vezes você, como pai e mãe, até já olhou e falou assim, meu Deus, será que é verdade? Será que eu estou tendo esse tipo de distinção entre os filhos? Né? A gente escuta mesmo em conversas informais as pessoas falando, essa aqui é a queridinha da minha mãe, ó, aponta para a irmã. Eu, olhando essa parábola hoje, né, e lembrando alguns fatos, algumas conversas informais, veio isso ao meu coração. Eu acredito que esse filho aqui, ele tinha no coração dele a certeza que o filho preferido era o irmão, não era ele. Veio isso aqui ao meu coração. E quantas vezes, né, a gente, por pensar assim, a gente se machuca. Andréia, Deus e os pais têm filhos preferidos? Eu costumo dizer assim, que ele tem os filhos que se achegam mais a ele. Olha que interessante quando a gente vê dessa perspectiva, né? Eu posso pegar minha história. Eu e a minha irmã, somos só nós duas. E eu sempre fui a irmã, a filha que estava mais perto. Eu era aquela filha que a minha mãe falava assim, vem aqui em casa, eu quero ir no mercado. Eu deixava tudo que eu estava fazendo e ia, buscava, levava, descia no mercado, ajudava a escolher as coisas, colocava as compras dentro do carro, chegava lá, tirava as coisas dentro do carro, chegava lá, ajudava ela a fazer almoço, chegava lá, estava sempre perto, né? Ao contrário da minha irmã que
filha do mesmo jeito, ainda tinha a oportunidade de estar mais próxima porque morava, mas por questões de comportamento, né, do temperamento dela, não era essa pessoa de estar mais perto. Ela é mais reservada, ela é mais na dela, né? Quem conhece minha irmã sabe. E aí, eu observando também a história de José, né, que foi vendido pelo ciúme dos irmãos, isso veio ao meu coração e o Senhor trouxe isso à minha memória hoje de manhã meditando nesse texto. Então não existe que tenha meu pai prefere minha irmã a mim, né? A minha irmã é a filha preferida da minha mãe. Não, pode ser que existem os filhos mais chegados, existem aqueles filhos que por mais que erraram em alguma determinada área da vida, se chegam ao pai, à mãe e faz esse parâmetro que o filho fez. Pai, eu errei, eu pequei contra o Senhor, eu já não mereço mais ser chamado de filho, né? Mas me perdoa, eu quero voltar. Esse eu quero voltar, né, que nós vamos ler agora no texto, diz respeito assim, eu quero me aproximar, eu quero estar com o Senhor, eu não quero caminhar longe da tua presença. Isso também, minhas irmãs, de certa forma, fala de honra, né? Ontem a gente estava conversando na mesa aqui do almoço, eu, minha irmã e meu cunhado, sobre honra. O quanto honrar o nosso pai e a nossa mãe traz promessas para nós. A Bíblia nos garante isso, de vida longa, de viver bem e de viver mais. E quando eu desonro, eu vivo pouco e vivo mal. E eu trazia assim na mesa. Por isso a gente vê hoje, infelizmente, tantos jovens perdendo as suas vidas. Muitas desonram. Meu cunhado estava contando uma história de uma pessoa que ele conhece, que o filho agredia o pai e a mãe. E hoje, atualmente, está numa situação lamentável. Que é isso, Andréia? Colheita daquilo que plantou. Plantou desonra, vai colher desonra. Andréia, mas eu não tive o melhor pai do mundo. Na maioria das vezes, ou a maioria de nós, não vou generalizar, porque teve pessoas que estão aqui que teve infâncias muito boas, mas isso é uma exceção. A maioria teve infâncias difíceis, a maioria não teve um pai presente, a maioria não sentiu esse amor, esse cuidado, esse zelo, esse direcionamento do qual eu venho falando ontem por parte do pai. Mas, minha irmã, guarda isso no seu coração. Não é porque nós não tivemos que nós vamos ensinar os nossos filhos a não ter. Não é porque nós não tivemos que nós vamos desonrar os nossos genitores. Não. Eles nos deram algo muito importante, a vida. Eles nos ensinaram, eles nos colocaram aqui nesse mundo. Andréia, mas eu não tive o pai, eu não tive a mãe, minha vida foi sempre uma desordem. Eu tive que me virar sozinha. Mas honra seu pai, honra sua mãe, agradece pela vida que eles te deram. Ai, me faltou isso, me faltou aquilo outro. Não foca na falta. A gente é muito tendenciosa a olhar para aquilo que nos falta, mas aquilo que nós já temos. Será que nós olhamos e agradecemos? O seu pai e a sua mãe, eles te deram o que tem de melhor, que é a vida. Agora eu e você, nós somos adultas. E o que nós decidimos fazer? Nós decidimos alimentar essa raiva, esse ódio, como nós vamos ver aqui na história desse filho, essas cobranças, ou nós decidimos também nos assentar ao banquete, junto do nosso pai, junto dos nossos irmãos, honrar o nosso pai, honrar a nossa história, mas a partir de mim vai ser diferente. A partir de mim, os meus filhos vão trilhar um caminho que eu não pude trilhar. A partir daquilo que me entregaram, eu desejo fazer algo diferente, algo novo. É isso que eu e você temos que ter na nossa mente. É isso que eu e você temos que ter como parâmetro. Não me deram de forma desordenada, fizeram comigo o que eu sou hoje, mas eu sou adulta. Eu desejo fazer diferente. Amém?
encontraram Lucas 15, a partir do 11, diz assim, ó, a parábola do filho perdido. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe disse: pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Versículo 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Olha o 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que está acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai. Olha o que ele fala para o pai. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, olha, presta atenção, mas quando volta para casa esse seu filho, em momento nenhum ele fala: meu irmão, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho mais gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia. A todo tempo esse pai, nesse diálogo com esse filho mais velho, ele tentava lembrar da identidade dele de filho. E esse filho, por não entender que ele tinha uma identidade de filho, que ele pertencia àquele lugar, ele se sentiu injustiçado quando o irmão errou. O irmão pecou contra o pai, só que ele reconheceu. Pai, eu pequei. Olha o que ele fala. Pai, lá no versículo 18, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele reconheceu. Ele teve a humildade de falar:
eu errei. Eu pequei contra Deus, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o meu pai, mas eu vou pedir perdão. E eu desejo voltar para o lugar de onde eu nunca devia ter saído. Esse filho, por mais que ele tenha feito tudo de errado, esse filho, por mais que ele tenha saído da presença do pai e gasto os seus bens, ele sabia, ele tinha cravado nele a identidade de filho. E como filho que eu e você somos, agora eu vou ampliar, filhos de um Deus poderoso, de um Deus bondoso, de um Deus misericordioso. Quando eu erro, quando eu peco e identifico que eu errei, que eu pequei, eu quero voltar para o meu pai, porque eu sei a minha identidade de filha. Olha a importância de saber quem somos. Já o filho mais velho, ele nunca se colocou na posição de filho, ele se via como um escravo, um prestador de serviço. Tanto é que quando ele volta para dialogar com o pai, olha o que ele fala. A Bíblia fala que ele encheu-se de ira. Ele ficou irado ao ver que o irmão havia gasto todos os bens que o pai havia dado para ele, voltou e foi recebido com festa. Porque pensa, gente, para um pai ver um filho voltando para casa. Imagina a situação que esse filho chegou. Imagina o cheiro que esse filho chegou. E esse pai correu, foi abraçar, foi acalentar, foi dar boas-vindas. É digno de festa, sim. Quando um pecador se arrepende, quando um filho volta ao colo do pai, o pai faz festa. O pai faz festa. O que eu tô querendo te dizer é que não importa o quanto você foi ferida, ou melhor, até importa, é a sua história. A gente não deve pegar a nossa história e fazer isso aqui, ó, amassar e jogar fora. Não, a minha história, eu pego ela. Eu abro ela. Eu olho para ela. E ressignifico. O que é isso, André? E dou um novo significado. Aquilo que me dói, aquilo que me machuca, mas é minha história. Está impregnado em mim. Não tem como eu arrancar uma ausência paterna, não tem como eu arrancar a dor que foi causada por um abandono, não tem como eu arrancar um pai que mesmo estando dentro de casa não me supriu emocionalmente. Tá aqui, ó. Faz parte da minha história. Mas tem como eu olhar para isso e dar um novo significado para aquilo que dói tanto o meu coração. Segundo ponto, quando uma pessoa, no caso desse filho mais velho, não se sente pertencente, não tem a sua identidade firmada, a sua identidade de filho firmada, ele não reconhece também os irmãos. Esse filho mais velho, a maneira como é falado aqui, ele não vê o irmão como irmão, ele vê um irmão como um adversário, se podemos assim dizer. Ele vê um irmão como uma ameaça. Por quê, gente? A maneira como eu me sinto diante de todas as situações da minha vida vão determinar a maneira como eu vejo todas as situações da minha vida. Se eu fui abandonada, o meu comportamento, a minha fala vai ser direcionada por essa ferida de abandono. E essa ferida do abandono, ela está interligada, associada, muitas das vezes, na maioria das vezes, à ausência do pai. E pasmem, uma pessoa que foi abandonada inconscientemente
inconscientemente, ela vai fazer de tudo para abandonar e nos futuros relacionamentos serem abandonada. É uma ferida que grita, é uma ferida que desenvolve em outras ramificações, que traz uma vida totalmente disfuncional, principalmente para nós mulheres. Principalmente para nós mulheres. Uma mulher que não se sente alimentada afetivamente pelo pai é uma mulher que vai buscar em relacionamentos de amizade, amorosos, suprir essa lacuna. E com toda certeza que eu tô falando, gente, eu sei o que eu tô falando, vai dar ruim. Porque isso gera nela uma dependência emocional. E muitas das vezes eu tenho visto isso em consultório. Ela fica vítima de dependência emocional de homens que aproveitam, que abusam, que faz e acontece com ela, porque eles conhecem a fraqueza. Cuidado. Quanto antes você identificar essa ferida de abandono, não é para mim não, gente. É para você mesma. Andréia, faz muito sentido isso que você tá falando. Eu me senti abandonada pelo meu pai. Meu pai estava dentro de casa, assim como esse filho que nós acabamos de ler. Esse filho, ele podia desfrutar de todo o banquete, como eu disse, de toda a estrutura desse pai. Mas porque ele não se sentia filho, ele sempre se colocava no lugar de escravo, ele não desfrutou. E ele via aquele irmão desfrutando desses benefícios de ser filho, e isso doía. Com certeza, esse jovem tinha uma ferida emocional. Não desfrutava, mesmo estando dentro de casa. Andréia, meu pai nos criou, mas a única coisa que meu pai fazia, sabe, Andréia? E é muita coisa, viu, gente? Porque tem gente que nem teve isso. Foi colocar comida dentro de casa. Meu pai nunca me abraçou. Meu pai nunca me deu uma flor. Esses dias eu tava vendo nas redes sociais um pai que foi buscar uma filhinha na escola, pequenininha, eu não sei se é 4 ou 5 aninhos, com um buquê pequenininho assim de flores, e entregou pra ela. O que esse pai tava fazendo pra essa filha? Esse pai tava ensinando pra essa filha como ela deve ser tratada. Esse vídeo que eu vou deixar lá no grupo, vocês vão assistir, é a filha falando da referência do pai, vai fazer muito sentido. Agora, qual de nós, mulheres que estão aqui, estão me ouvindo? Se tiver alguma aqui, escreve aí que eu gostaria de saber. Qual de nós teve essas memórias afetivas vindo do nosso pai para nós? Qual de nós o pai sentou e explicou: filha, você é uma princesa. Olha, o homem que estiver junto com você, o homem que estiver ao seu lado, tem que te tratar assim, assim, assim. Filha, homem nenhum você pode permitir que chegue e invada o seu corpo. Gente, eu não fui ensinada assim. Eu nunca recebi um buquê de flores do meu pai. Eu nunca fui validada pelo meu pai. Glória a Deus se você foi, mas a maioria de nós não foi. Nós tivemos que aprender no dia a dia da vida. Nós tivemos que aprender as duras penas a nos tratar. O que eu mereço? O que eu suporto? Foi difícil. É difícil. Mas eles nos deram o que eles
aprenderam. Eles nos deram, nosso Pai fez por nós o que Ele conseguiu fazer. Mas a pergunta é, o que eu posso, como pai, como mãe? Vou falar pai porque especificamente nós estamos tratando de paternidade. O que eu não tive, que eu sei que era importante ter tido e que eu decido, a partir de hoje, me curar, aprender para que os meus filhos não passem por aquilo que eu passei. É essa análise que nós temos que fazer. Será que eu vivi um lar que mesmo o pai estando dentro de casa, eu não me sentia amada? Eu não me sentia como aquele filho mais velho, eu me sentia como uma empregada, como uma serva, como qualquer coisa, menos filha. De que forma que eu me senti? Eu mirava quando eu via o meu pai, a minha mãe fazendo alguma coisa para o meu irmão, para minha irmã, e que na minha cabeça eles amavam, gostavam mais da minha irmã e do meu irmão do que de mim? Você identifica que você é filha ou você identifica que você é serva? Eu só tô servindo. André, eu sinto como se eu tivesse sido usada a minha vida inteira dentro da minha casa. Inclusive, André, ontem eu falei sobre isso, né? Eu casei para eu sair de casa porque eu não aguentava mais a autoridade, a opressão do meu pai. Quantas mulheres, gente, passaram por isso? E quanto isso causa dores emocionais, feridas emocionais na nossa alma. Sabe aquela pessoa que é vítima de tudo? Que é coitadinha de tudo? Ai, coitada de mim, falaram mal de mim, fizeram isso comigo. Sabe aquela pessoa que sufoca a outra pessoa? Onde você tá? O que você tá fazendo? O que você tá comendo? Porque, sabe? Tem altos indícios dessa ferida do abandono. Aquela pessoa que dramatiza muito. Aquela pessoa que não consegue falar não. Ontem eu falei sobre isso. Aquela pessoa que não consegue se posicionar. Gente, ontem eu tava atendendo a minha cliente, a minha última cliente da noite, né? Aliás, ontem eu só atendi ela à tarde. E ela é uma jovem. E nós estávamos no atendimento e eu percebendo o quanto aquela menina cresceu desde quando a gente começou a caminhar juntas. À medida que ela ia trazendo as questões dela de infância, as tristezas, as decepções, as questões do pai, né? Eu pego muito casos que estão ali, interligados com a paternidade. À medida que ela ia trazendo e a gente ia trabalhando, as estações dela foram mudando, o nível de tomar decisões foram mudando. E ontem eu vi uma menina, mulher, extremamente posicionada naquilo que para ela é inegociável. Os valores, os princípios. Mas só consegue se posicionar, só consegue entender, peraí, o que eu quero para minha vida? Que caminho eu tenho que seguir? Aquela mulher que, tá bom, me deram um limão, mas eu vou fazer uma limonada. Eu não vou ficar chorando as cebolas do Egito. Eu não vou ficar apontando, culpando. Eu tenho essa vida miserável, eu tenho esse casamento miserável, eu não sou ninguém na vida por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Ela vai tomar para si as rédeas da sua vida e falar, peraí, essa treta agora é minha. De que forma que eu resolvo? Nós temos duas opções diante das situações que nos acontecem. Diante daquilo que fizeram comigo. Andréia, mas eu não tenho culpa. Você não tem culpa, mas você tem responsabilidade. A responsabilidade é sua. Me abandonaram, me traíram, me humilharam. Tá, o que eu faço com tudo isso aqui?
Ou eu vou ficar a vida inteira remoendo, ou eu vou ficar a vida inteira. Ou não, né, gente? Deixa eu consertar. Ou eu vou ficar a vida inteira remoendo, amargurada, triste, mimizenta, ou eu vou decidir pegar a minha história, consertar o que precisa ser consertado. E isso inclui se perdoar. Perdoar o seu pai, perdoar a sua história e seguir. E fazer diferente com os meus filhos e mostrar para eles que por mais que eu tenha tido uma infância, uma adolescência desafiadora, difícil, eu fiz do meu limão uma limonada. Às vezes, o novilho gordo também é para você, mas porque você tá tão ferida, você está tão armada, que você só fica de olho naquilo que é dado pro seu irmão. A herança também é para você. Mas que identidade você tem? De filho ou de servo? Meu pai foi isso, meu pai foi aquilo. Meu pai judiou demais de mim. O que eu decido fazer com isso? Pode ser que a partir desse devocional de hoje você identifique que você tenha que fazer alguns reparos aí na sua vida. Faça. Honre a sua história. Honre a sua família. Honre o seu pai. Honre a sua mãe. Andréia, mas a história da minha família é porque você não conhece. Independente. Honre e construa a sua história. Honre e faça valer aquilo que o Senhor separou para você. Honre. Andréia, eu não tive pai, mas a minha mãe me criou, ela foi... Como que eu vi, gente, essa semana? Pães, que eles falam, né? É uma junção de mãe e pai, negócio assim. Deixa eu falar um negócio pra você. Mãe não substitui pai. Pai biológico faz falta. Olha esse dado que eu trouxe aqui pra você. Foi feito um estudo recentemente aqui no Brasil com crianças, né? Com crianças nas escolas, e esse estudo comprovou o seguinte: 60% das crianças que sofriam com a ausência do pai, isso gerou nelas uma incapacidade na hora de falar. Essas crianças retardavam a fala. Por quê, gente? Porque a ausência da paternidade, presta atenção, a ausência da paternidade na minha e na sua vida muda a química do nosso cérebro. Gera em nós a dor do abandono e muda a química do nosso cérebro. Isso a ciência comprova. A criança, ela sente, a criança, ela identifica. Cadê meu pai? Por que eu não tenho pai? Por que o meu pai não está presente? Muda aqui, ó. E queira Deus que não, mas muito provavelmente essa mudança na química altera, geneticamente falando, os comportamentos. É muito forte. Glória a Deus que você tem mãe, que a sua mãe, né, te sustentou, que a sua mãe te alicerçou, mas mãe não substitui pai. Não substitui. São
responsabilidades diferentes. Como eu te disse ontem, falei hoje um pouquinho de novo, o pai ele dá direção, o pai ele dá limite, o pai ele representa a proteção, a segurança da nossa casa. Quando falta tudo isso que eu te falei. E a mãe, a visão da mãe é aquele acolhimento, é aquele ouvir, é aquele servir. E quando isso não é respeitado, muitas vezes quando a mãe passa na frente do pai dentro de casa, eu tô falando de hierarquia e posicionamento, os filhos também ficam confusos. Peraí, eu ouço minha mãe, eu ouço meu pai. Por isso é importante pai e mãe estar sempre alinhado. Sabe aquele negócio? Mãe, posso ir em tal lugar? Vai lá e pede pro seu pai. Pai e mãe tem que estar alinhado. Porque senão faz uma bagunça na cabeça da criança, na cabeça do adolescente. Uai, quem é a autoridade aqui na minha casa? Quem que eu vou ouvir? E se os nossos filhos, agora entrando nós como pais e mães, se os nossos filhos não ouvem a nossa voz, eles estão ouvindo outras vozes. Meu Deus, isso é forte. Eles estão ouvindo as vozes dos traficantes nas ruas. Eles estão ouvindo as vozes dos abusadores nas ruas. Eles estão ouvindo as vozes daquela amizade que vão levá-los para o buraco e afastar de Deus. Eles estão ouvindo a voz da rebeldia. Se o seu filho, pai e mãe não está ouvindo a sua voz, ele está ouvindo outras vozes. Quais são elas? E o quanto as suas feridas da infância, da adolescência estão te impedindo de fazer diferente aí na sua casa com os seus filhos. Fez sentido, gente? Tá fazendo sentido? Pague os seus preços. Faça o conserto, peça perdão, se perdoe. Se perdoe. Não tinha como você fazer diferente naquele momento que você tomou a decisão. Andréia, eu sou uma dessas mulheres que saí de casa para sair debaixo da autoridade do meu pai. Eu não aguentava mais, Andréia, e eu me casei com o primeiro que apareceu. Só que, desculpa a palavra, gente, só que a palavra é essa, eu desgracei com a minha vida. Agora eu tenho filhos, Andréia, eu tô vendo meus filhos, eles reproduzirem comportamentos que eu reproduzia lá na infância e na adolescência. Minha irmã, faça o seu conserto. Tem que pedir perdão, papai. Tem que reconhecer autoridades dele na sua vida. Eu queria ter o pai que a minha amiga teve. Eu queria ter o pai que a fulana teve. Você teve o pai que você teve, tá tudo bem. O que você aprende com isso? Vai ficar quanto tempo mais chupando limão e fazendo careta? Ei, minha irmã, olha aqui pra mim. Você é adulta. E aquele filho, mesmo tendo feito tudo errado, ter gasto todos os bens do pai, ele decidiu. Ele falou, opa, eu fiz tudo errado. Minha vida foi uma bagaceira depois que eu saí da presença do meu pai. Esse filho, olha aqui, vamos analisar. Esse filho, ele pediu a herança com o pai com o pai em vida. Herança de que jeito, gente? Quando o pai morre, que o filho acessa a herança. Ele descumpriu um princípio. É lógico que a vida dele ia dar ruim. Quando nós descumprimos um princípio, quando a gente quebra um princípio nos quebra. Deu ruim por causa disso. Ele não pediu a bênção do pai para ele sair para o mundo afora. De repente você não pediu a bênção do seu pai para você casar. De repente você não pediu a bênção do seu pai, da sua mãe, para você abrir esse negócio, para você trilhar esse caminho. Isso diz respeito à honra. Esse filho aqui, ele desonrou o pai. Mas ele sabia, eu fiz tudo errado, mas eu sou filho. Eu tenho para onde voltar. Olha para mim. Pode ser que você tenha feito tudo errado,
desonrado, amaldiçoado, culpado. Mas você é filha e você tem para onde voltar. Volte, faça os seus consertos. Eu tive que fazer. Volte, faça os seus consertos. Para quê? Para que os seus filhos não passem pelos caminhos cheios de pedra que você teve que passar. Amém? Quem entendeu? Para quem fez sentido essa palavra de hoje? Forte, mas necessária. É assim. É assim. E eu tenho que te falar isso porque eu trilhei o meu caminho assim. Não dá certo. Andréia, eu perdoo meu pai, mas eu não quero conviver com ele. É uma decisão sua, mas perdoá-lo, honrá-lo, a palavra nos pede. Se você vai fazer, minha irmã, se você fizer, deixa eu te falar um negócio. Se você fizer, você vai colher desses frutos. Se você fizer. Como consertar? O que você identificou na sua história? Você desonrou o seu pai? Você desobedeceu o seu pai? Você amaldiçoou o seu pai? Identifica primeiro o que eu fiz que está em desacordo com a palavra de Deus. Reparo é fazer o que está de acordo com a palavra de Deus. Conserto é fazer certo o que um dia se fez errado. Vá diante de Deus. Apresente para ele, André, eu não tenho pai vivo, mas tem jeito, tem jeito. Pai, meu pai, Deus amado, me ajuda, me perdoa. Olha, a Zilda colocando aí, pode ser que isso fez muito sentido para você então, né, minha irmã? Mas identifica e saia desse cativeiro. Amém? Amanhã eu volto, em nome de Jesus. Nós temos mais uma história bíblica de um filho também. E, meu Deus, está forte. Eu não sei se eu vou tratar com vocês amanhã ou na quinta, tá? Mas tem uma história muito forte aí pra gente compartilhar ainda na Bíblia. Amém? Beijo seu coração. Fica com Deus. Amanhã a gente volta. 2h30, 3h, já está no YouTube o nosso devocional de hoje, tá bom? Vai lá, se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa seu joinha, marca alguém lá para assistir, nos ajude aí a ajudar outras tantas mulheres. Beijo no coração de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe.